No vídeo passado nós vimos que para começar a estudar os afetos nós precisamos então formular um aspecto básico, um aspecto incondicional para que a gente possa colocar todos os afetos em função dele. E a gente viu que esse aspecto mais básico, o afeto mais básico e mais incondicional que a gente tem é o amor. Bom, então a partir desse amor, que a gente vai denominar de amor, esse afeto mais fundamental, mais primitivo que existe no ser humano, nós vamos tentar estudar como que esse amor, né, esse afeto primitivo pode gerar todos os outros. Inicialmente, percebam que a própria geração, o próprio surgimento desse afeto mais primitivo, ele já é um sistema de julgamento que existe internamente às nossas consciências, certo? Ele não é um sistema de julgamento consciente, por exemplo. Quando você sente alguma coisa em função de algo, você não sabe o porquê aquilo surgiu, tá? O surgimento daquele sentimento, ele é meio que incognoscível, tá? Ele tá lá, ele é inconsciente, ele não faz parte do consciente ainda. Então, o afeto mais primitivo, ele não está na sua consciência. Os nossos afetos conscientes, eles estão numa hierarquia superior a esse aspecto, né, de surgimento dos afetos a nível inferior, a nível primitivo. Mas apesar dessa incognoscibilidade do surgimento do afeto inicial, vários são os filósofos que vão falar que esse afeto inicial ele tem que ter em função do nosso próprio ser. Ele é algo relacionado ao nosso próprio ser. Ou seja, o afeto mais primitivo ele vai ter que gerar um aspecto de alegria e um aspecto de tristeza. E em função desses dois aspectos mais básicos de alegria e tristeza, então a gente vai conseguir explicar todos os outros afetos. Tá? Isso, por exemplo, a gente pega em vários filósofos que disseram isso. A gente tem lá, eu vou pegar principalmente Spinoza. Tá? Eu vou seguir aqui a linha de Spinoza, mas David Hume falou isso, Santo Agostinho falou isso, vários outros falaram essas mesmas, só que cada um usou palavras diferentes. Tá? Eles usam palavras diferentes para tentar explicar a mesma coisa. Bom, mas eu vou utilizar as palavras de Spinoza. Então, para Spinoza, então, esse aspecto fundamental de gerar alegria ou tristeza já é uma dualidade daquele aspecto do amor fundamental, mais primitivo. E ele reflete um auto-julgamento do próprio ser. Então, nossa consciência como toda, ela tem um dispositivo interno, tá? Que a gente não acessa conscientemente ele, mas que ele vai gerar uma alegria, que seria tipo um amor em função da nossa expansão do nosso ser, e vai gerar tristeza em função do encolhimento do nosso ser. Ou seja, sempre que o nosso ser estiver expandindo, a gente vai sentir alegria. Sempre quando o nosso ser estiver diminuindo, a gente vai sentir tristeza. E em função da alegria e da tristeza, que é a representação desse amor fundamental no nosso ser, tá? A gente vai colocar todos os outros sentimentos agora daqui para frente. Mas antes de entrar neles, entendam então. O nosso ser possui incognoscivelmente, tá? Inconscientemente, dentro da nossa estrutura psíquica, a gente já tem um sistema de julgamento. E esse sistema de julgamento é em função do nosso próprio corpo. Tá? É em função do nosso próprio corpo. Antônio Damasio, ele coloca nos livros dele lá diversos aspectos lá da mente incorporada. Então ele coloca que toda a nossa mente é em função dos aspectos corporais nossos. É mais ou menos isso. Tá? Então os sentimentos que vão brotar na gente é em função do próprio aspecto corporal nosso. Então quando nossa própria consciência se expande, a expansão gera esse sentimento de alegria. Tá? É o amor condicionado à expansão do ser. Então o amor condicionado à expansão do ser, a gente vai sentir como alegria. O amor condicionado ao encolhimento do nosso ser, a gente vai colocar como tristeza. O encolhimento seria o seguinte, o encolhimento seria, você já possuía, por exemplo, uma determinada função, alguma determinada capacidade, e aí você perde aquela capacidade. Então isso seria o encolhimento do próprio ser. E a expansão do próprio ser seria o aumento de capacidades. Então você vai aumentar a sua capacidade, não só a capacidade de agir no meio, mas por exemplo a sua capacidade de inteligir no meio, ou a sua capacidade de aumentar o seu conhecimento do mundo. Tá? Então qualquer coisa que expanda o seu ser em qualquer uma dessas dimensões, tanto na dimensão física como na dimensão mental, qualquer uma dessas expansões vai ser sentida como alegria. Bom, e aqui a gente pode começar a definir esses afetos, tá? Em função tanto da parte psíquica ou em função da parte corporal. Quando eu falo de parte psíquica e corporal,
como a gente viu, por exemplo, eu posso ter um ganho corporal, ou eu posso ter uma perda corporal, ou eu posso ter um ganho mental, ou uma perda mental, uma perda psíquica. Eu posso colocar a alegria, nesse caso, como se fosse os dois juntos, mas eu posso separar, eu posso colocar, por exemplo, falar que a felicidade seria a alegria no aspecto psíquico e, por exemplo, eu posso colocar a carícia como a alegria no aspecto corporal. Então, quando eu tenho um ganho de aspecto corporal, eu vou sentir carícia naquele lugar. Quando eu tenho um ganho mental, tá, de expansão do meu ser mental, eu vou ter felicidade. Então, essa é a alegria dividida, né, na parte psíquica e dividida na parte corporal. O mesmo vale para a tristeza. Para a tristeza, a gente tem que a tristeza na parte mental, na parte psíquica, é quando você tem uma diminuição psíquica. Então você tem uma perda psíquica ou você vai ver isso como tristeza. Então na área psíquica você perde alguma coisa, você vai ficar triste. E no caso do corpo, quando você perde alguma função corporal sua, por exemplo, você vai sentir dor. Quando você perde alguma coisa corporal, dor. Tá? Então essa é a tristeza no sentido corporal. É claro que a gente não precisa colocar nomes diferentes, mas quanto mais a gente colocar nomes diferentes para cada situação, mais fácil fica o nosso entendimento dos afetos. E aí nos próximos vídeos, como a gente começar a ver a dinâmica dos afetos, que a gente vai estudar como que se faz essa dinâmica dos afetos, então vai ficar muito mais fácil a gente entender lá. Então, mas nesse vídeo aqui a gente só vai definir os afetos, eu só estou definindo o que cada coisa quer dizer. Bom, mas perceba que não importam com o nome. Talvez você não queira utilizar esses nomes que eu estou falando. E tudo bem, não se importa com o nome. Lembra, a gente já fez um vídeo. O que importa é o conceito e não o nome. A palavra não importa, o que importa é o conceito. Então, se você quer chamar alegria de outra coisa, beleza, pode chamar de outra coisa. Se você usa a palavra felicidade para outra coisa, beleza, não tem problema, usa para outra coisa. Mas então, entenda o que eu estou querendo dizer. Tá? Eu vou dar as palavras aqui das mesmas palavras que Spinoza deu, mas não precisa ser elas. Tá? Você pode mudar o nome, então o nome não importa, o que importa é o que a gente está entendendo quando está falando aquele nome. Tá? Então entendam isso. Bom, então vamos lá. Então, quando eu definir agora esses dois aspectos básicos, o amor, quando é condicionado à expansão do ser, a gente chama de alegria. O amor, quando é condicionado à diminuição do ser, é sentido como tristeza. Pronto. E aí a gente pode separar na área psíquica e corporal, falando que a alegria na área psíquica é felicidade, a alegria na área corporal é dor não, é carícia, e a tristeza na área psíquica a tristeza na área psíquica é melancolia, por exemplo, e a tristeza na área corporal é dor, tá? Então a gente vai, beleza. Bom, vamos essa denominação. Pode usar qualquer denominação que você quiser. Bom, a partir disso agora, a partir daqui, eu não vou mais separar as coisas entre psíquico e corporal. Por quê? Porque eu estaria que gerar um monte de nome diferente e eu não sou a pessoa mais adequada para ficar gerando esses nomes dos afetos, certo? Então eu vou só colocar o afeto geral, tá? Eu não vou diferenciar daqui para frente, eu não vou diferenciar aquele afeto na área psíquica da área corporal. Tá bom? Mas é óbvio, alguém tem que fazer isso, tá? Alguém tem que fazer isso, porque para você começar a estudar a dinâmica dos afetos, a gente precisa definir exatamente, tá, a diferença entre cada um. Um outro aspecto fundamental que a gente precisa entender nisso aqui é o livre-arbítrio, onde entra a volição aqui. Olha só. Entendam que o próprio ser como um todo, ele vai querer se perseverar. Então toda a dinâmica psíquica nossa, ou toda a dinâmica da consciência como um todo, ela foi feita para preservar o nosso próprio ser. Todo mundo concorda com isso, certo? A gente está preservando o nosso ser. Então preservar o ser é o quê? É sempre querer expandir o ser. Tá? A gente está sempre querendo expandir e nunca quer diminuir. Pronto, então a gente sempre vai querer alegria ao invés de tristeza. Mas como a gente não tem o domínio completo do universo, tá? A gente não consegue não sentir tristeza. Porque a tristeza vai chegar na gente, a gente não tem o domínio de tudo. Então a gente fica nessa, né, expande e contrai, expande e contrai. E o que vai fazer a gente sempre buscar alegria é esse processo de livre-arbítrio, é o processo de volição que a gente chama. Certo? É claro que eu já expliquei nos vídeos passados que talvez não exista um livre-arbítrio, então talvez a gente pode enxergar isso como se fosse uma máquina,
Tá? Mas lembrem, o processo em si é incognoscível. A geração espontânea lá dos afetos e do conceito é incognoscível. Então a gente nunca vai saber se realmente existe o livre-arbítrio ali ou não. Nunca vai saber. Mas como a gente está estudando isso, então esse mistério do livre-arbítrio ele está lá dentro. Ele está dentro do processo volitivo da consciência. Esse processo volitivo, se ele fosse determinista, então existiria próprio mecanismo lá, estaria buscando sempre a felicidade e fugindo da tristeza. Então a nossa psique funcionaria desse jeito, tá? Sem ter um aspecto volitivo ali no meio. Ou a gente pode continuar buscando a alegria e fugindo da tristeza, mas com um aspecto volitivo ali no meio. E esse aspecto volitivo, tá, a gente não consegue perceber ele. Então o que a gente percebe como aspecto volitivo, a gente chama de vontade. Tá? Então a vontade que a gente vai sentir aqui, ela só é uma representação mental, que é um conceito de hierarquia alta, para representar aquele conceito, aquela fenômeno lá na hierarquia mais baixa de volição que a gente não tem acesso. Tá bom? Então a própria vontade que você chama já é um conceito de hierarquia superficial, tá? Que faz parte do seu conceito, que já foi gerado pela volição lá embaixo que a gente não sabe o que é. Então quando eu falo que escolhi banana ao invés de maçã porque eu gosto mais de banana, então eu falo o seguinte, olha, a minha vontade foi escolher banana. Mas entendam que essa vontade ela está intrincada nesse aspecto de volição, de perseveração do ser, que é incognoscível. A gente nunca vai saber se o livre-arbítrio está lá ou não. Mas isso não importa aqui. Tá? Eu só queria dizer isso. Então, o próprio ser ele está querendo se manter em perseveração, mesmo tendo livre-arbítrio ou não, não importa. Tá? A gente sempre vai ter esse processo de perseveração, ele faz parte do nosso ser, beleza? E a gente vai chamar isso de vontade. Tá? Agora, é claro, a vontade que a gente vê a nível hierárquico superior não representa a verdadeira vontade que está lá no nível inferior, que está produzindo essa vontade, certo? Bom, isso é muito importante você saber. Vamos começar então a definir outros afetos. Bom, vamos começar pelo ódio e pelo gosto. Quando a gente tem algum objeto que nos causa, a própria presença daquele objeto nos causa uma expansão do nosso ser, então a gente vai sentir alegria quando aquele objeto estiver perto da gente. Então todo objeto que estiver perto, ou pessoa, né, ou qualquer coisa, ou uma situação, que sempre quando aquela situação ou aquele objeto aparece, a gente expande o nosso ser, a gente vai ter o quê? Gosto pelo aquele objeto. A gente vai gostar daquele objeto. Então vai assim, ó, eu gosto daquilo. Por quê? Porque sempre quando aquilo fica perto de mim, eu me expando. Eu sinto alegria. Tá? Então a gente vai chegar aqui o gosto, né? O afeto de gostar. Tá? O afeto de gostar, ele nada mais é que a alegria que a gente sente em saber que algum objeto nos faz alegre. Olha só. Entendam isso, que agora a gente vai começar a dar looping, a gente vai explicar tudo em função de alegria e tristeza. Então, e como a alegria a gente pode explicar em função do amor, perceba que a gente pode explicar tudo em função de amor. Por exemplo, a gente pode falar que o gosto, então o fato de eu gostar de alguma coisa, ela está ligado com o amor que é condicionado à expansão do meu ser, quando eu entendo que aquele objeto, ao ficar perto de mim, por si só, vai causar uma expansão do meu ser e que vai causar um amor condicionado a essa expansão do meu ser. Entendeu? Mas vejam que quando eu vou colocar o gosto em função do amor, a frase fica muito longa e provavelmente você até se perdeu no raciocínio aí no meio, não é mesmo? Pois é. Mas percebam que tudo pode ser explicado em função do amor. Então tudo será o amor condicionado a outra coisa, que é condicionado a outra coisa, que é condicionado a outra coisa. Certo? Então a gente pode colocar, então tudo seria apenas o amor. Mas para não ficar complicado, é claro, a gente já definiu o que é alegria em função do amor, então agora a gente vai definir tudo em função de alegria. E depois que eu coloquei agora, ó, eu defini o gostar, o gosto, em função da alegria. Tá? Então eu posso agora definir outro afeto em função do gostar. Certo? E aí no final vai ser na verdade só amor. Vai ser o amor condicionado às peripécias da vida aí. Bom, mas vamos lá. Né? Vamos continuar definindo. Então esse é o gosto. E quando esse objeto agora, ele traz uma diminuição do nosso ser. Então todo objeto que está próximo a gente e traz uma diminuição do nosso ser quando aquele objeto está junto, a gente vai ver isso como
Tristeza. Então, como a gente vai ver isso como tristeza, então eu posso odiar um objeto quando quando eu sei que esse objeto me causa tristeza. Por quê? Porque daí quando eu tô sabendo que ele me causa tristeza, eu vou ter ódio por aquele objeto. Então o ódio nada mais é que a tristeza que eu sinto ao saber que um objeto me causa tristeza. Tá? Então, colocando isso em função de amor, eu posso colocar aqui: o ódio que eu sinto por um objeto ou por alguém nada mais é que o amor condicionado à diminuição do meu ser quando eu entendo que aquele objeto ou aquele ser me causa uma diminuição do meu próprio ser. Certo? Que vai gerar um amor condicionado àquela diminuição do meu próprio ser. Entendeu? Então o ódio nada mais é que a tristeza de saber que um objeto nos faz triste. Pronto, então isso vai desencadear o ódio daquele objeto. O nojo, a gente pode definir o nojo como a tristeza que ocorre na gente quando a gente está na proximidade de um objeto que nós odiamos. Então quando a gente tem um objeto que odeia próximo da gente, a gente não consegue se livrar dele, a gente tem nojo. Tá? Então seria isso, né? A tristeza de estar próximo com um objeto que... Tá. E se você não consegue afastar aquele objeto, porque perceba, como você tem nojo, o próprio fato de você estar próximo do objeto, aquilo te faz menor, aquilo te faz, né, diminuir, vai te trazer tristeza, para você afastar nele, você vai ter que tocar nele. Ou seja, para você afastar aquele objeto de você, você vai ter que ficar mais próximo dele ainda, porque você vai ter que tocar nele. Ao tocar nele, ó, você fica mais próximo daquele objeto. Tá? Então, quando isso, né, você não consegue saber alguma estratégia para tirar aquele objeto próximo de você sem tocar nele, a gente tem o processo ainda de aversão, que é pior ainda. Né? Que é aquilo que você quer tirar, mas não quer tirar. Você tem aquele processo de aversão, porque para tirar ele de próximo de você, você vai ter que tocar nele, que é deixar ele mais próximo ainda. Tá? Então você tem, além do nojo, você tem a aversão ali em cima. Perceba que o nojo ele não funciona apenas com objetos, ele funciona também com ideologias, tá? Então quando você tem uma ideologia que você odeia e que você acha que é muito danosa ao ser humano, e uma pessoa, por exemplo, que tem essa ideologia está muito próximo de você, você vai sentir nojo da pessoa. Tá? Por quê? Porque a proximidade dela, você vai sentir nojo, porque ela tá com uma ideologia que você acha danosa ao mundo e ela tá próximo de você. Então você vai fazer de tudo para não ficar próximo dela, ou pelo menos para não ser visto pelos outros, né, como muito próximo, para você não ser contaminado por aquela ideologia. Tá? Então isso existe também, não só no ramo físico, mas no ramo também ideológico. E percebam que o nojo também tem uma parte instintiva, né, muito grande, ele coloca essa parte inata, que a gente já vem com nojo de muitas coisas, por exemplo, né, nojo de cocô. Ninguém te ensina a ter nojo de cocô, você já nasce com nojo de cocô, tá? É claro que lá no início você vai falar, não, mas bebezinho lá pode até colocar cocô na boca. Não, tudo bem, mas aquilo lá é porque ele ainda não sabe de onde está vindo as coisas, mas conforme ele sabe, quando ele viu aquele cheiro, que aquela coisa ruim realmente vem do cocô, ele nunca mais pega no cocô, tá? Então, é que no início ele ainda é meio perdido nas sensibilidades dele. Mas ele já vem de forma inata, tá? Não existe uma tribo, alguém na vida que começou a gostar de cocô. Não, não tem. Tá? Ninguém gosta de cocô. Bom, e um outro aspecto, um outro sentimento, um outro afeto que é bem ligado ao instinto também é o medo. Perceba que o medo, o ser humano em geral tem medo, por exemplo, de cobra e aranha. Então mesmo pessoas que nunca viram cobra, nunca viram aranha na vida deles, vai ter medo de cobra e aranha, que é um medo meio instintivo, tá? É um medo que já vem da gente de forma inata. Então ele está ligado com essa forma instintiva nossa, essa forma já vem de forma inata. E o que seria o medo? O medo nada mais é do que aquela tristeza que aparece na gente quando a gente faz uma expectativa, quando a gente faz um plano no futuro e não consegue ver onde a probabilidade do futuro trazer tristeza pra gente é muito grande. Então a gente tem medo daquilo. Tá? Então toda ideia onde vai trazer tristeza para você no futuro vai te dar medo. Tá? Vai dar medo que aquilo ocorra. Certo? Então ela tá ligado muito com esse aspecto de probabilidade, o medo, né? Tipo, você fazer a previsão do futuro e essa previsão do futuro vai causar um desfecho desfavorável para você. Vai causar um desfecho que vai trazer tristeza. Tá? Então o medo seria isso, a tristeza de prever um desfecho que vai te trazer mais tristeza. Bom,
O medo ele está sempre ligado com a esperança. A esperança seria o contrário. A esperança seria a alegria que a gente sente ao prever algo, um desfecho que vai nos trazer alegria, tá? Ou seja, um desfecho que vai ser bom pra gente. Tá? Então isso seria a esperança. A esperança então, é sempre ter a alegria de pensar que no futuro vai ter um desfecho melhor pra gente, tá? Que vai nos trazer alegria. E perceba que a gente pode agora começar a definir todos os aspectos em função disso. Só pra... eu não vou continuar definindo, tá? Leiam aí ó, o livro de Spinoza, leiam o livro aí de algumas pessoas que já definiram diversos afetos em função da alegria e do medo. E leio David Hume também, já definiu, só que ele usa outras palavras para isso. Mas, entendeu? Só vou definir aqui os 7 pecados capitais, né? Rapidinho, porque daí ele vem em função do ego, tá? Os 7 pecados capitais, ele vem em função não do desejo. Lembra quando a gente falou que a vontade que a gente tem tá ligado com aquele ato volitivo nosso de livre-arbítrio? Pois é. O desejo, eu vou chamar de desejo, aquele que vem do ego e não daquela vontade mais pura que a gente tem da nossa consciência, tá? Porque quando a gente faz alguma coisa pelo desejo, a gente está fazendo ela pela parte egóica. Tá? A gente está deixando se levar por uma autoenganação. Então sempre quando a gente deixa se levar por uma autoenganação, a gente na verdade está desejando aquilo e não com vontade daquilo. Que seria, por exemplo, o desejo desenfreado de comer. De sentir prazer em comer, na alimentação. Então quando você tem o desejo desenfreado de comer, a gente tem o que? A gula. Tá? Você tem a gula. Então perceba que isso não é vontade, é diferente de ter vontade de comer. Vontade de comer todo mundo tem. Mas quando você deixa o ego te auto-enganar e passar aquilo por cima de tudo e deixar numa posição exagerada, então aquilo a gente chama de desejo. Tá? E aqui a gente pode agora definir os 7 pecados capitais muito facilmente. A luxúria seria a alegria atrelada ao desejo, né, o desejo do ego, né, de ter prazeres carnais. Né, a luxúria. A soberba ou a vaidade seria a alegria atrelada ao desejo de acúmulo de bens materiais. Né? Vamos supor assim. E assim vai, então vocês já viram. Então esse vídeo aí já tá ficando grande e vocês viram então que a gente pode agora definir todos os afetos em função do amor. Entenderam? E ver a dinâmica. Então no próximo vídeo a gente vai começar a ver a dinâmica desses afetos e como que eles funcionam na nossa psique. Certo? E entender isso, né? Muitos filósofos dizem que entender isso, que é o conhecer-te a ti mesmo, quando você começa a conhecer a ti mesmo, começa a conhecer como que os seus sentimentos vão brotando na sua consciência, você começa a ter um controle melhor sobre eles. E ter um controle melhor sobre eles, você começa a ter uma vida melhor. Então conseguir controlar isso em você mesmo, conseguir ver como que é a sua própria reação perante as coisas da vida, o porquê que surgem os próprios sentimentos seus na vida, consegue te dar um controle enorme sobre eles. Tá? Não um controle direto às vezes, mas um controle mesmo que indireto. Mas mesmo tendo um controle indireto, já vai fazer a sua vida muito melhor. Tá? Muito melhor. E isso vai fazer o quê? Você maximizar a sua felicidade em função das suas tristezas. Da sua melancolia. Então você vai começar a maximizar a sua felicidade, a maximizar suas alegrias, certo? E a gente vai ver então toda essa dinâmica no próximo vídeo. Até lá!